E é isso aí, gente. Estamos de volta ao vivo aqui pelo seu canal 4, Diário da Manhã. Você segue comigo até o meio-dia, né? Ficou muito bem informado, é claro, a partir das nossas primeiras intervenções, e agora a gente segue, né, com os nossos convidados. Já ouvimos aqui o meu amigo Mauro Gaspar, multicampeão aí teresopolitano, que tem dado um orgulho tremendo para o nosso cidadão, né? A gente completa amanhã 125 anos, né, de emancipação político-administrativa, e é sempre bom ter um teresopolitano que se destaca tanto, né? O Mauro Gaspar, este ciclista que é destaque aí nas suas competições. Com certeza você vai ver aí durante esse segundo semestre mais alguns pódios do meu amigo Mauro Gaspar. Parabéns, amigo, pela sua participação brilhante. E é claro, eu tenho que chamar você a participar da nossa enquete, né? Tá lá, facebook.com/Diário de Teresópolis. Você não curtiu ainda? Tá esperando o quê, gente? Olha só que bacana que é a nossa fanpage. Tá vendo aqui atrás de mim, né? É claro, é a nossa sede bacana, bonita, em cima. Só curtir lá, tem um botãozinho aqui, ó, curtir. Só curtir, participa com a gente. Todos os dias tem enquete, todos os dias tem lá as fotos dos nossos bastidores. E eu quero chamar a atenção, é claro, nossa equipe de jornalismo está nas ruas. A gente já fez aqui um registro, né, inusitado aí dos nossos amigos da administração pública. Veja bem, né? A gente sabe que a tocha vai passar por Teresópolis no dia 30 de julho e há toda essa mobilização para asfaltar a cidade, deixá-la bonitinha para a tocha passar, né? Para o teresopolitano pode ser qualquer coisa mesmo, mas para a tocha tem que ser uma coisa bonita, né? Tem que ser um asfalto vistoso. Mais ou menos, né? Olha só a intervenção que a prefeitura está fazendo aqui na rua Carmela Dutra, bem em frente da nossa sede. Não sei se é de propósito, né? Estão fazendo isso porque está aqui na nossa frente, mas vamos ver. Tá aí, ó, gente, o asfalto antigo mantido e essa capinha de piche colocada por cima aí. E eles não têm coragem de chamar isso de trabalho de tapa-buraco, né? Asfaltamento. Gente, volta para cá. Depois a gente comenta isso porque é lamentável, só isso, lamentável. Eu vou falar de coisas mais agradáveis agora, daqui a pouco eu me estresso um pouco mais com essas questões, porque eu estou recebendo uma grande amiga minha aqui no Diário da Manhã, ela que tem feito um trabalho maravilhoso na área cultural, né, na área intelectual do nosso município, tem desenvolvido alguns projetos muito legais e a gente vai falar sobre esses projetos, evidentemente. Eu estou aqui com a Eveline Melo, né, que é a psicanalista, amiga nossa. Eveline, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda ao Diário da Manhã. Já estou chamando ela para participar aqui um tempão, né? Mas finalmente, a agenda né? dessa mulher é terrível, gente, né? Eveline, como é que estão esses projetos lá do Cine, né? Os cafés? Vamos falar um pouco para o pessoal, né? Você está tendo um trabalho bastante intenso lá na ProArte também. Queria que você falasse um pouco desses teus eventos, né? É verdade, assim, tá sendo muito bacana. Eu estou desde o ano passado, eu voltei para a ProArte. E a gente está com um trabalho bem intenso lá com cinema, com café filosófico, abordando vários temas. Eu já trabalho com cinema há muito tempo, eu já tive um projeto no SESC, trabalhei muitos anos, e a gente está podendo fazer essa retomada. E tem um projeto que eu tenho um carinho muito especial, que está acontecendo, né, que a gente realiza na sede mesmo, que é o Cine Cafezinho. Né, que é um evento com curta-metragem. Esse é um evento semanal, acontece toda quinta-feira, e é uma experiência ímpar. Né? O universo do curta-metragem é um universo impressionante. É verdade. É algo impressionante. E o Brasil, produz curta-metragem de uma maneira absurda. E uma produção de qualidade, né? De qualidade. Os nossos curtas têm sido bastante premiados internacionalmente. Muito premiados, assim, é impressionante. É impressionante a quantidade e a qualidade, né? A enxurrada de produção que você tem desde sempre, porque, inclusive, eu já exibi filmes assim dos anos 90, né? Até dos anos 80 eu já exibi alguma coisa, mais de 2000 para cá. Aí é uma coisa impressionante. E a qualidade dos filmes, e assim, com
todas as abordagens que você possa imaginar, tratando de temas assim, os mais variados, os mais profundos, que dizem respeito à questão da existência humana, enfim, das coisas. Você tem comédia, você tem drama, você tem de tudo, assim, com conteúdo maravilhoso. E está sendo uma experiência muito legal. Agora, a partir da arte, né, para discutir as questões da vida é sempre muito bom, né? Puxa, é uma maravilha. Você tem um start ali maravilhoso, né? É diferente de você começar uma discussão, né, e aí a partir daquela discussão você criar alguns elementos, né, de debate, do que você mostrar, né, uma produção artística que tem aqui uma preocupação, né? E aí a partir daquela produção você começar a discutir. Esse é o grande barato, né, dos encontros, né? Isso é muito bacana, porque assim, por mais denso e tenso, né, que seja um filme, que seja uma obra de arte, mas a priori você externaliza. Claro. Então suaviza, né? Você pode estar falando de coisas que dizem respeito, às vezes, a questões muito inquietantes, questões muito difíceis acerca da alma humana, mas como você vê isso projetado, isso suaviza um pouco, claro, para você poder discutir, né, uma determinada questão. Então, e o cinema é uma fonte inesgotável, né? Isso tanto quando você fala de curta-metragem, quando você fala de longa-metragem. Claro. A gente está fazendo esse ano a gente está fazendo uma viagem bacana também, com Cine Café, que é com longa-metragem, e a gente está trabalhando Charlie Chaplin. Pois é, o Cine Café, a escolha tem sido sensacional. Né? Esse ano a gente resolveu ir porque eu sou alucinada por ele, né? É uma paixão de longa data. E eu já trabalho com cinema há tanto tempo e eu nunca tinha feito um projeto com essa relação, com essa relação, né? E aí, a gente teve essa ideia, eu falei, nossa, que maravilha, né? Poder... E é muito interessante, né, Anderson? Porque eu com cinema, eu de vez em quando, a Eveline, cidadã, indivíduo, pessoa, né? Ela vem à cena mesmo, assim. Legal. Às vezes acaba se distanciando essa coisa, né? Do olhar profissional. Profissional demais. Sim. Então a gente da análise técnica. A minha análise técnica às vezes passa longe, né? Porque eu acho que o grande barato da gente poder falar de cinema é nessa entrega mesmo, para que as pessoas possam se colocar. No final das contas, é sempre um grande bate-papo, né? Tanto nas sessões de curta quanto longa, e as pessoas se emocionam, as pessoas se divertem. Você vê qualquer filme do Charlie Chaplin, eu vou falar aqui um clichêzão, que todo mundo sabe disso, mas você vai do riso à lágrima no estalar de dedos, né? Rápido. Então, assim, as pessoas se divertem e, ao mesmo tempo, elas estão falando sobre a vida urbana, sobre o homem na cidade, sobre as questões das inquietações, as dores da alma, porque ele traz tudo isso. Isso acaba tornando a produção também atemporal, né? Sem dúvida. Você vê que tem alguns cineastas, né, como o Chaplin, né, como o Buñuel, por exemplo, são artistas que têm produção lá da década de 30, 40, que você vai pegar hoje, né, parece que está falando da nossa sociedade. Não, você falou do Buñuel, você pega os filmes, qualquer filme dele é de uma atemporalidade. O Anjo Exterminador. O Anjo Exterminador está falando da nossa sociedade atual. Da nossa sociedade. 1930 é pouco, mas e das nossas... dos nossos engessamentos, dos nossos medos, individuais, né? Essa coisa que você tem tudo para se lançar e não se lança, enfim. Então, acho que o cinema, ele tem a arte, né? Eu não estou falando aqui do cinema porque a gente está trabalhando com isso, mas a arte, de um modo geral, a música, a literatura, né? A arte, de um modo geral, ela tem essa característica da temporalidade. Né? Você não vai falar que Shakespeare é ultrapassado, de jeito nenhum, né? Você não vai falar que Goethe é ultrapassado, né? Enfim, como você não vai falar que Mozart é ultrapassado. Então e a arte, ela conta a história da humanidade, né? A gente pode entender a humanidade a partir da expressão artística. Né? Porque as manifestações artísticas, elas contam, elas falam do anseio de uma gente, dos conflitos de uma geração,
das questões de uma época. Então, se você quer entender a história da humanidade, não tem como você não fazer esse passeio pela história da arte. É verdade. E o cinema, acho que oferece isso pra gente ali, né? Prontinho, é só a gente pegar, degustar, né, e aproveitar bastante. Até né? porque o cinema agrega todas as artes, né? O cinema ele é a imagem, é a música, é o texto, a fotografia, perfeita, né? Então, enfim, está tudo agregado ali. Tá tudo junto, né? Então, assim, é um presente, é um deleite. E para mim é sempre um prazer muito grande poder tá trazendo essa experiência e adquirindo experiência. Claro. Porque nesse encontro com o outro, toda vez que a gente vai falar sobre um filme, vai falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, é uma troca. Essa história de verdade pronta é muito chata, né, Anderson? É muito chata. É chatíssimo, né? A gente tem que discutir mesmo, A gente tem que discutir e a gente tem que ter humildade, né? Você vai trabalhar um filme, você vai chegar com uma verdade pronta, né? Com uma ideia amarrada. Não é isso, a nossa proposta não é isso. A nossa proposta é um espaço aberto, né, para que as pessoas possam se colocar ali, possam se emocionar, possam trazer a sua experiência. Não, e até vivenciar aquela obra de uma forma diferente. Né? Exato. Eu tenho certeza que você que está em casa, em algum momento da sua vida, que você reviu algum filme, você teve uma experiência diferente, mesmo revendo aquele filme, né? Porque você já não é mais a mesma pessoa que viu o filme pela primeira vez, né? Você já teve outras experiências, já teve outras influências na tua vida, você já conseguiu vivenciar outras experiências que te permitiram, por exemplo, enxergar aquela obra de arte, né? Aquele filme de uma maneira diferente. E eu acho que é mais ou menos isso, né? É ir para os eventos com a alma livre, né, com a cabeça liberada. Inclusive, se você já... Tipo, o Chaplin, eu já assisti todos os filmes dele várias vezes. E teve uma coisa legal que aconteceu. Como a gente tem esse projeto de curta, fevereiro e março, a gente passou curtas do Chaplin. Porque a gente pode dizer que o Chaplin é quase o pai do curta-metragem, né? Assim, e essas obras, elas são pouco conhecidas. A gente conhece muitos longas. E as pessoas ficaram incríveis, impressionadas com a capacidade dele, né, de expressar tanta coisa, de falar de tantas coisas e que dizem respeito a todos nós. Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo e com tão pouco recurso, né? E esse diálogo com a câmera, esse diálogo com o espectador, né? Que ele trouxe para a gente essa linguagem muito característica, muito especial, que eu acho que acaba sendo uma escola para todo mundo, né? Para todos nós. Então foi uma experiência muito bacana. A gente assistiu o primeiro curta dele. Que legal. O primeiro filminho lá em 1914. E o interessante é que com toda a precariedade técnica, você se envolve, porque tem um texto, tem um... Né? Já é a criatividade do gênio falando mais alto ali, já naquele primeiro momento, né? Exatamente, que extrapola absolutamente a questão técnica, né? A tecnologia, os recursos que não se tinha naquela época. E o cinema é um mal barato nesse sentido, porque você pode recorrer à mais alta tecnologia, mas o que está sendo dito é muito importante, né? A gente tem o cinema entretenimento, a gente tem o cinema para você ir lá, não pensar em coisa nenhuma. Faz parte também, né? Tem que ter. É bacana, tem que ter. Né? Eu acho que você tem... eu acho que a gente não pode ter esse preconceito com a questão da arte, do entretenimento. Não há problema nenhum quanto a isso. Mas a gente também só ficar no entretenimento também é muito chato. Tem que contribuir também. Agora você tocou num ponto interessante que eu gosto sempre de discutir, você que gosta muito de cinema, com certeza vai ter uma opinião importante sobre isso, que é essa questão da inovação tecnológica, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a possibilidade de você, com o teu smartphone, produzir um vídeo em altíssima definição, né, em alta qualidade, editar no smartphone, ou seja, as ferramentas tecnológicas estão proporcionando uma produção maior também, né? A gente tem percebido aí os vídeos para YouTube, né, os videomakers, né, os documentaristas de cotidiano, né, fazendo pequenas séries, as webséries, né, que tem crescido muito. Do ponto de vista do cinema, né, tecnicamente falando, né, do ponto de vista da linguagem cinematográfica, essa tecnologia, esse avanço tecnológico,
ele vai ajudar ou vai modificar essa nossa forma de entender o cinema? Pô, nossa, é uma questão e tanto isso que você está trazendo. Mas assim, eu sempre procuro ter uma visão otimista sobre isso, sabe? Vamos ser otimistas. Eu acho que assim, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que uma coisa não rouba a cena da outra. É lógico que, por exemplo, você quando pensa, você falou em fotografia, né? A gente quando pensa nos grandes fotógrafos e tal, Claro. que é incrível. E hoje você tem, eu fiz curso de fotografia com o nosso querido Hudson Malta, Aliás, né? teve aqui Né? o Hudson. Que é fantástico. um mestre, né? Claro. Maravilhoso, mestre das imagens, né? E aí eu comprei equipamento, saio para fotografar também e tal. A gente sabe que uma coisa é você estar com um celular na mão, né? E eu faço isso Claro. também eventualmente, fazer um registro. Outra coisa é você estar com o teu equipamento e sair para fotografar, você tem um outro tipo de recurso. Agora, a gente vê coisas geniais feitas de um celular. Eu mesma, assim, em alguns momentos eu já tive foto de celular que foi sensacional, melhor do que fotos, às vezes, que eu estou toda equipada, com não sei quantas lentes e tal. Então, eu acho que, assim, a tecnologia, ela traz, ela facilita o olhar. Mas, se não houver o olhar, a coisa não vai acontecer. A gente vê uma enxurrada de vídeos no YouTube, e às vezes tem aqueles vídeos toscos, mas que são sensacionais, porque tem uma proposta, tem uma ideia, tem um conteúdo sensacional, que funciona muito bem. Claro. E eu acho que essa possibilidade, né, de você poder propagar ideias, poder propagar perspectivas, conceitos, eu acho isso muito positivo. É claro que a gente tem a contramão disso, né? A gente vê na contramão disso, às vezes eu assisto, eu procuro ver, eu vejo, por exemplo, uma onda de conservadorismo, de um discurso engessado. De um discurso que volta para trás e que começa a trazer pessoas que se identificam com aquilo e começa a formar esse núcleo engessado, de ideias engessadas. Isso é uma coisa perigosa. É perigoso, mas aí, por outro lado, você também tem aí uma outra galera que está pensando, que está fervilhando, que não está com as ideias engessadas, que está abolindo as verdades, né? Que está destituindo as convicções. Eu acho isso muito positivo, né? Você ter a garotada, assim, eu sou completamente apaixonada por essa garotada que a gente está vendo aí, sabe? Me dá uma vontade danada de estar pertinho deles, de aprender com eles, porque é uma galera engajada, que se joga, que se lança. Claro. E que está com essa postura de não se amarrar nas verdades. E aí, sabe se valer dessa tecnologia. Conhece e usa bem, né? E usa bem. Agora, se a gente parar para pensar, antes dessa alta tecnologia, antes desse alto recurso técnico, essas coisas elas aconteciam de outra maneira. Você sempre tendo uma corrente e uma contracorrente. A arte encontra o caminho, com certeza. Né? E a arte incomoda. Incomoda. Né? Quando você tem uma galera que está fazendo alguma coisa, que está desmontando um conceito já pré-estabelecido, né? Que está desmontando, desarrumando isso, essa galera é uma galera que incomoda. Né? Porque ela te bota para pensar, ela te tira dessa zona de conforto em que você tem uma resposta para uma situação. Né? Porque a grande questão da humanidade, né? Da gente poder lidar com a nossa existência é exatamente com a dúvida, né? A dúvida ela é permanente, a dúvida ela caracteriza a humanidade. E a gente tenta sempre sempre tamponar isso, a gente sempre tenta encontrar um caminho que nos traga algum conforto, que nos leve né, a alguma convicção já pronta, é isso, pronto e acabou. Que evite esse sofrimento da dúvida, da dúvida, né, que eu não sei se é por aqui, se é por ali, o que eu faço, aonde eu bebo. E aí nessa tem muita gente que acaba replicando o discurso que não é dele, né? Exatamente. Acaba pegando, entrando na... É o que a gente fala aqui, gente, vamos construir o nosso discurso, né? Vamos analisar,
vamos nos informar, né? Porque o caminho é esse. No caminho não é fácil. Se fosse fácil, né? Por isso existe a psicanálise. Claro. Por isso... Exatamente, por isso que a Eveline está aqui. por isso existe a filosofia, Claro. Existe o pensamento humano, Claro. né? Existe essa aflição, essa inquietação, né? Da gente pensar naquilo que somos, naquilo que fazemos com a nossa existência. Sobretudo. Né? Agora, eu acho que é um grande caminho a gente poder suportar, né, a não verdade. Claro. Né? A gente poder suportar a possibilidade de ouvir o que o outro tem a nos dizer. Né? Porque quando a gente fica encarcerado em si mesmo, numa verdade pronta, numa verdade absoluta, você não interage, você não troca, a alteridade vai por água abaixo, né? E a gente não cresce, e aí a gente abre espaço para tanto fundamentalismo, a gente abre espaço para tanta intolerância, preconceitos, né? Isso aí, olha, isso aí é tema, né? E a arte, eu acho que a arte, ela vem nessa... Por isso que a arte e a psicanálise namoram tanto, né? Trabalham juntas, porque a arte, ela vem para desestabilizar. Né? É interessante quando você vai a uma exposição e aí, de repente, você vê as pessoas incomodadas com aquilo ali. Mas para que isso aqui? O que isso quer dizer? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Porque a gente precisa, o ser humano precisa se fincar em respostas. Né? Você não ter uma resposta, né, para todas as perguntas. É violento. Isso é muito desconfortável. É verdade. Né? Mas também isso, por outro lado, abre a possibilidade de novas construções, de você se reinventar. Né? Essa falta de resposta permite que você se reinvente o tempo todo, que você vá buscando outros caminhos. E, nesse sentido, a arte é um prato cheio para a gente. O cinema, o Cine-Cafezinho. O Cine-Cafezinho. Vamos, para a gente finalizar o nosso bate-papo, senão, se deixar eu e a Eveline conversando aqui, a gente vai até a hora do jornal, direto. Vai embora, viaja, né? Vai embora, a gente gosta mesmo. Mas as pessoas que querem participar, Eveline, eu sei que você divulga bastante na rede social, né? O pessoal que quiser te seguir lá. Te enche o saco, ficou lá te marcando, de jeito nenhum, pode me marcar à vontade, eu replico mesmo, pode ir, porque eu recomendo, é muito legal, bom que você participe mesmo. Né? Quem quiser participar, pode procurar lá no Facebook. Pode me procurar no Facebook, pode procurar o Centro Cultural Fezo Proarte, né? Que eu tenho que falar aqui da Michele Bronston, que ela, né, ela fomenta essas coisas e a gente trabalha muito juntas. E o barato da Michele é que ela abraça as ideias, a gente lança uma ideia, ela topa e vambora. Enfim, e a gente tem trabalhado muito desde o ano passado. Já havíamos feito outras coisas juntas aí no passado, mas efetivamente desde o ano passado estamos ali batalhando com Cine-Café, Cine-Cafezinho, Café Filosófico. Pois é, tivemos lá o Café Filosófico sobre a violência contra a mulher, né, que foi sensacional. Pois é, tive a oportunidade de trabalhar lá, muito bom. O professor Joaquim, inclusive, né? O Joaquim está junto com a gente em tudo, né? Participa de todos os cafés com a gente. Nota a gente está com uma série de cafés filosóficos também, sendo a gente está trabalhando a questão do amor. Do amor. Já falamos do amor e da justiça, o amor e o trabalho, vem aí o amor e a arte. O amor e a saúde, enfim. A gente... então, assim, e tudo é gratuito, tudo é entrada franca. Fiquem ligados, assim, o Cine Cafezinho acontece toda quinta-feira, a 1h da tarde, na sala de vídeo no Campus Sede. No Campus Sede. Né? E a gente está num recessinho agora em julho, mas logo na primeira semana de agosto a gente está de volta. Já está de volta. Então, fica ligado lá, se quiser se informar. Procura a Eveline. E os cafés filosóficos, né? E os cafés filosóficos acontecem bimestralmente, a gente também tem o Cine Café que acontece bimestralmente. Né? E uma outra coisa que é importante lembrar também, Anderson, é que a gente também lá no Centro Cultural, a gente tem os cursos de artes, enfim, os cursos de música. Eu dou aula de filosofia. Na verdade, é uma filosofia discutindo com o mundo moderno, discutindo com a psicanálise, discutindo com a arte. Né? Então, não é aquela filosofia engessada, não. A gente se vale aí dos pensadores para pensar a atualidade, enfim.
Né? Temos que beber um pouco dos clássicos, dos né? clássicos, né? Que são esses caras aí que lançaram a gente para o pensamento humano. Claro. Né? E a gente está lá toda quinta-feira, de 10 a meio-dia. Né? Enfim, e aí é só procurar lá a Secretaria do Centro Cultural, se informar. Agora, os eventos, o Cine Café, Cine Cafezinho, Café Filosófico e mil outras coisas aí que a gente fica inventando, é tudo entrada franca, Legal. aberto ao público. E quem quiser participar é só chegar, é muito bem-vindo. Traga a sua existência, traga a sua experiência, que isso é que enriquece os nossos projetos. Com certeza. Eveline, obrigado pela tua participação, adorei, você sempre vem aqui, arrasa, sempre muito importante a participação da Eveline, é realmente um olhar diferenciado, além da técnica, né? Não é a psicanalista que está falando aqui comigo, né? É a amiga Eveline, é a produtora e a fomentadora da cultura aqui no nosso município. Obrigado. Seja bem-vinda sempre que você quiser vir, tá? Poxa, eu que te agradeço. Olha que eu invado mesmo. Eu tenho certeza que você vem e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar em casa. É um prazer enorme poder estar aqui, levar esse papo assim, né? A gente fica meio à vontade, assim, né? Levando um papo. A ideia é essa mesmo, é né? ficar à vontade. É essa. Muito obrigada. Obrigado a você, Eveline. Eu que agradeço. Gente, vamos para o intervalo comercial rapidinho, já são 11h30, está acabando quase o programa. Daqui a pouco eu volto já com o encerramento, lendo a sua opinião lá na rede social e repercutindo o assunto de hoje aqui, é claro, e dando muita importância para a sua participação, a sssua opinião, que para a gente aqui é fundamental. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta. Gente, eu fui no futuro. E voltei.